Eu propus no coração, como eu disse há 2 domingos atrás, ministrar sobre família. É uma área que eu nunca ministrei, nunca me propus a ministrar, sempre desejei, até porque acredito que a minha família de alguma maneira tem sido bênção para as pessoas nesse lugar, e nos lugares que elas estão, desde criança. As minhas filhas são bênção, como filhos de Deus, como pessoas que conhecem Jesus. Então alguma coisa a gente tem acertado, eu com a Doroteia, uma pastora, alguma coisa nós temos para contribuir com vocês, amém? E é por isso que me vejo tanto no direito quanto na condição. Eu tenho visto as pessoas absorverem a cultura do mundo em relação aos filhos, a cultura desta geração. E muitos de vocês estão se convertendo esse ano. Tivemos aí 49 pessoas que desceram as águas do batismo. Foi uma bênção, é uma bênção muito grande. Dos batismos que temos tido, sempre acima de 50 pessoas. E isso tem demonstrado que está sendo feito um trabalho. E as pessoas chegam, mas elas chegam numa geração, numa cultura que precisa ser reciclada. E no que diz respeito à família, precisa ser reciclado. E eu vou usar algumas coisas que temos de conhecimento e algumas passagens para que você traga a mente e preste atenção. Quem está me ouvindo, diga amém. Não seja apenas para você, porque às vezes as pessoas pensam: mas essa mensagem não é para mim, porque eu não sou nem casado ainda. Não vai casar? Se vai casar é para você. Pastor, não, mas meus filhos já cresceram. Então você tem uma obrigação com os netos. Pastor, eu sou sozinho, não tive netos. Então você tem uma obrigação com os sobrinhos. Não, pastor, só sozinho aqui nessa cidade, só eu, Jesus e... Então você tem uma obrigação com os vizinhos. Então tudo que você aprende aqui não serve só para você. Serve para você, para a sua família, para os seus parentes de perto, para os seus parentes de longe, para os seus vizinhos, para os amigos de trabalho. Você pode ajudar muitas pessoas. Aliás, não só pode, você deve. Diga para o seu vizinho que você está aprendendo é para abençoar a sua vida e as pessoas à sua volta. Como eu disse, nós vivemos num tempo de uma cultura em que os filhos estão abandonados. Eu falei também, 2, 3 domingos atrás, que a cultura moderna, a psicologia moderna tinha ensinado, e teve mesmo, que não se devia dizer não, não se devia dar correção, enquanto a Bíblia diz que a vara e a disciplina da sabedoria, o governo tenta tirar o direito da palmada, porque o governo é deste mundo, e esse mundo é do diabo, e nós estamos dentro dele. É complicado você viver num território do inimigo com a cultura do reino. Não é fácil não. Você precisa querer a verdade, desejar a verdade, entender que o que o Senhor ensina é com propósito. Quem está entendendo, diga amém. E o que eu vou ministrar é pais omissos, filhos problemáticos. Gênesis capítulo 4. Vou pegar a primeira família depois do pecado, para ver que tudo que vamos conversar um pouco, vamos ouvir um pouco, não tem nada de novo. Coabitou o homem, versículo 1, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse:
adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Diga, trouxe das primícias do seu rebanho. E da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, muito Caim, e ficou com o semblante descaído. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti. A ti cumpre dominá-lo. Digam amém. Se você observar, a chegada de Caim, ela teve um brilho. Porque quando Caim nasceu, Eva disse: eu adquiri um filho com o auxílio do Senhor. Deus me deu um varão. E nada está na Bíblia por acaso. E quando chega Abel, a Bíblia só diz: nasceu Abel. Não houve o mesmo brilho, o mesmo contexto, a mesma empolgação. Isso é um outro assunto para um outro dia, mas também serve para hoje. O homem tinha recém saído do paraíso, recém saído do Éden. O homem tinha recém saído de uma presença maior com Deus, e Deus ainda, não me pergunte o motivo, porque eu não tenho aqui uma resposta hoje, Deus ainda conversava com o homem, já caído no pecado. Isso quer dizer que pecado não impede Deus de falar com você. Alguém está aqui não? Diga para o seu irmão: pecado não impede Deus de falar com você. Muita gente faz do pecado, muita gente faz do homem caído um bicho de 7 cabeças, como se Deus não falasse, não chegasse perto. Mas a verdade é que Deus fala com o homem depois do pecado. O fato é que o homem foi se distanciando, e perdendo a prática de conversar com Deus, e de ser dirigido por Deus, e de ser orientado por Deus, de tal maneira que ele perdeu o sentido espiritual. O homem espiritual foi morrendo. Irmão, nós estamos falando de uma segunda geração, não foi de Adão, foi de Caim que nós estamos falando. E um Caim que era um Cainzinho nó cego, era o Cainzinho xarope, um Cainzinho problemático. Não era um Caim, não era um Cainzinho coisa boa. Deus falava com ele. Eu gostaria que você entendesse o papel do homem. Adão falhou no Éden, quando a serpente ficou conversando com Eva sobre aquela fruta que não poderia se comer. E Adão, que era o guardador do Éden, segundo a Bíblia, ele tinha essa função, não percebeu essas coisas e permitiu que a cobra entrasse e estivesse no jardim continuamente e conversando com sua esposa continuamente, até que a sua esposa comeu do fruto, até que sua esposa ofereceu o fruto para ele, e ele não tomou uma posição, porque era dele a responsabilidade. E a Bíblia diz que os dois seus filhos, já adultos, um era criador de ovelhas e o outro era um lavrador, então já eram homens adultos, já eram homens que estavam produzindo, trabalhando com a terra, trabalhando com os animais. A Bíblia diz que esses homens vieram oferecer uma oferta ao Senhor, então já se tinha consciência de oferta, já se tinha consciência de dependência, porque a oferta é uma expressão de que eu perdi o paraíso,
e eu preciso entregar para reconhecer o meu estado. Eu não vou falar de oferta hoje também, mas o fato aqui é que Adão, ele recebeu essa informação de Deus. A Bíblia, nessa parte do capítulo 4, ela não vai trazer as minúcias de Deus explicando para Adão o porquê da oferta, não porquê da oferta, a importância da oferta, o valor da oferta. A Bíblia não vai falar essas coisas, ela não vai dar, senão a Bíblia teria um livro, não seria um livro, seria uma enciclopédia, ou muito mais do que isso. O próprio livro de João, o Evangelho, ele fala, se fosse escrito nos livros o que Jesus fez, não caberiam livros no mundo. Ele fala de Jesus, imagina do início. Mas se subentende que se Caim e Abel estavam entregando uma oferta, é porque eles sabiam o que estavam fazendo. Se subentende que se eles estavam fazendo aquilo, era algo que se praticava continuamente. Não foi uma única vez, embora esteja registrado uma única vez, mas não foi uma única vez, assim como Abraão, quando entregou o dízimo, ele não entregou uma única vez. Mas a Bíblia não trata dessas minúcias, mas eu queria que você viajasse comigo neste fato, para entender os pais omissos e os filhos problemáticos. Porque a Bíblia diz que quando Caim nasceu, foi diferente, irmão, foi diferenciado. Adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Deus me abençoou, Deus me deu um homem, foi de uma forma diferente. E quando nasce o segundo filho, se você quiser olhar na Bíblia comigo, a Bíblia diz assim: depois deu à luz, versículo 2, Abel. Será por acaso? Por que um filho, meu Deus, Deus me deu um menino, um homem, um varão, e o segundo, nasceu Abel? Já vê que tem diferença já ali. Que eu ia pregar sobre os filhos apadrinhados, mas não quero pregar isso esse domingo. E a Bíblia fala que essa diferença foi trazida. Eu tenho aprendido nos últimos anos que os filhos que têm dificuldade com seus pais, ou principalmente com o pai, têm mais apego com Deus, porque supre a carência do pai. Isso é algo fato, não é algo novo. A tendência é essa. Caim entregou uma oferta, ele sabia de oferta. Abel entregou uma oferta, ele sabia de oferta. Alguns teólogos e alguns pregadores eu já vi afirmar que o problema da oferta de Caim foi porque a oferta que Deus queria era uma oferta com animal, tinha que ter sacrifício com sangue. Eu não estou aqui questionando o fato, mas se fosse esse o fato, Caim tinha que pedir para o seu irmão mais novo ovelha, tinha que negociar, tinha que comprar, tinha que trocar, tinha que depender do seu irmão criador de ovelhas para oferecer o sacrifício correto. Quem está entendendo, diga amém. Então, se isso tem contexto teológico, demonstra um Caim orgulhoso. Se eu não vou pedir para o mais novo, eu quando nasci fui o cara, ele quando nasceu, nasceu. Não vou pedir para ele, eu vou dar daquilo que eu produzo, eu vou dar do jeito que eu quero, eu vou dar do jeito que eu acho. Eu vou dar do jeito que eu entendo, eu vou dar daquilo que é o meu trabalho. Eu não vou dar do jeito que Deus determinou, porque a oferta ela tem a conotação do sacrifício, demonstrando o nosso estado. Por isso que quando Adão e Eva pecaram no Éden, Deus matou o animal e fez com a pele roupa para eles. Foi o primeiro sacrifício de sangue. Isso tudo foi conversado com Adão. Adão tinha consciência disso, e Adão tinha consciência, passou essa consciência para Caim, passou essa consciência para Abel. Então Caim estava fazendo as coisas do seu jeito. Agora o problema aqui é o fato de que Caim estava fazendo as coisas do seu jeito e Adão não estava fazendo nada, porque eles eram ainda homens que moravam com seu pai. E paternidade na Bíblia, ela vai até cabelo branco, não tem idade. Pai é pai na Bíblia
até morrer. Olha para Abraão, olha para os demais pais na Bíblia, olha para Isaac, que estava lá cego, e Jacó foi lá pedir a bênção que ele comprou de primogenitura. A importância do pai, mesmo velhinho, mesmo cego, mesmo morrendo, a bênção dele tinha um peso muito grande. Quem está me acompanhando, irmão? Vocês vieram no culto hoje, não? Que bom, pelo menos alguém veio. Onde é que está Adão, que vê um filho fazendo a coisa errada e não corrige ele? Onde é que está Adão que vê um filho? Porque se ele ensinou um, com certeza ensinou o outro. O Caim era o mais velho, então o ensino foi primeiro para ele. Como é que o mais novo faz a coisa certa e o mais velho faz a coisa errada? Diga para o seu irmão, pai omisso. Diga para o seu irmão, pai omisso, filho problemático. Onde é que está Adão, irmão? Que fica fazendo vistas grossas, que não chama o seu filho. Eu digo, não foi isso que eu te ensinei. Não é comida que você oferece de sacrifício, é animal, é sangue. Não foi isso que nós aprendemos, não foi isso que Deus determinou. Você está fazendo desse jeito por quê? Não, pai omisso, filho com problema com Deus. Os filhos que não se firmam na fé, é porque os pais não têm posição e não têm vida com Deus também. Porque eu não posso imaginar um pai que tem vida com Deus que não quer que seu filho tenha. Eu não posso imaginar uma mãe que conhece Deus que não quer que seus filhos conheçam. Eu só posso imaginar um pai e uma mãe que não conhece Deus e daí então não está preocupado com a vida espiritual dos filhos. Alguém está me ouvindo? Caim oferece aquela oferta. Deus vem para receber a oferta, porque toda oferta oferecida traz a presença de Deus. Você nunca olhou isso na Bíblia? Está como alguns ainda que estão ouvindo o diabo na internet e o inferno que se levanta contra a oferta. Te converte ontem, lê um pouquinho de Bíblia e discute sobre isso só. Outra coisa não discute. Estou falando de oferta hoje. E Deus vem, a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel, mas ele se agrada primeiro de Abel. Irmão, vê o detalhe da Bíblia, pega a Bíblia aí. O versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Agradou-se o Senhor de, ao passo que de Caim não se agradou. Deus, ele quando olha para a oferta, ele vê você. Quando olha para o dízimo verdadeiro, ele vê você. Ele não vê o que você entrega, ele vê você. Você é verdadeiro naquilo que faz, ou você é falso naquilo que faz. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, primeiro do homem. Porque, irmão, a oferta não anda sozinho. Já viu o dinheiro andando sozinho? Bota a urna no meio, diga, vamos orar pela oferta. Daqui a pouco as notas de 100 pula, de 50, de 10, tudo pulando. Anda sozinho envelope, não? Ou botar envelope com controle remoto, envelope voando, para cair dentro da urna sozinho? A oferta é você, querido. Seu dízimo é você. Deus, quando ele vê você. Quando vê um envelope mentiroso, vazio, falso, ele vê você, não vê o que está lá dentro. Ele vê primeiro você. Você está expressando quem você é. E a Bíblia diz que ele se agradou de Abel. Por quê? Porque ele fez correto, porque ele fez certo. Diga para o seu vizinho, correto, certo, demonstra quem você é. Então, se você soubesse como a tua oferta fala diante de Deus, como o seu dízimo fala diante de Deus, você ficaria assustado. Você nunca mais vinha para a fila com uma coisa fraudulenta, mentirosa. Não vinha. Mas não vinha mesmo. Mas vamos voltar para a família aqui. Hoje é família. A Bíblia diz, irmão, que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta, porque ele fez errado. Ele fez do jeito que ele queria. Diga comigo, do jeito que eu quero
que eu acho, que eu penso, que eu entendo, Deus não aceita. Ele pode fazer. Caim fez uma oferta, mas fez do jeito dele, como ele queria, como ele achava. Tem igrejas aí, a gente brinca, que está numa corrida para botar a pessoa dentro do prédio e bota a faixa na frente. Aqui dízimo 7%, tem desconto de 3%. Né? Não, aqui não tem dízimo, aqui é só o milésimo, é só o centésimo. E as pessoas criam coisa, e criam carnê, e criam um monte de besteira. Se a Bíblia já está pronta faz um bocado de tempo. Eu nem era nascido quando ela já estava pronta, irmão. Nem você era nascido quando ela já estava pronta. Quem inventar mais coisas? Quem está entendendo, diga amém. O problema aqui é que um filho estava agindo de maneira errada, e um pai, uma mãe, não chamaram ele e disseram: não foi isso que vocês aprenderam de mim. Se é que aprenderam. Não é assim que se faz. Não é assim que se relaciona com Deus. Não é assim que você vai ter o aval de Deus para a tua vida. E esse filho criou um problema com Deus, porque os pais não são pais presentes, são pais omissos. Você não vai ver pai presente com filho com problema com Deus. Domingozinho doído, né, meu irmão? Domingozinho amargoso. Mas é verdade. Alguém está me ouvindo? Agora, quando o pai e a mãe é omisso e começa a ter um problema com Deus, depois começa a ter um problema com o próximo. Porque o próximo passo de Caim, irmãos, veja bem que tem uma coisa aqui que precisa ser dita antes de eu passar para a próxima família perfeita da Bíblia. Quem falou com Caim? Caim, se tu fizer a coisa certa, você vai ser aceito. Se tu fizer errado, você vai ser rejeitado. Quem falou com Caim? Meu irmão, tem pai que acha que Deus tem que ensinar o seu filho. Tem pai que pensa que é a igreja que vai transformar ele em crente. Tem pai que pensa que é a igreja, que é Deus, que é a Bíblia, que é o pastor, que é o líder, que é o supervisor, que é alguém da igreja, tem a responsabilidade de doutrinar o seu filho, ensinar o seu filho, corrigir o seu filho, porque na verdade é isso mesmo. Quando o pai é omisso, a mãe é omisso, a igreja leva o fardo de ter que mostrar para o indivíduo que ele está errado. A igreja carrega o peso. Agora Deus teve que vir falar com o cara. Onde é que está o pai e a mãe desse rapaz? Deus teve que interferir na oferta que era para ele mesmo. Pois se um filho fez certo, por que o outro fez errado? Se é a mesma família. Alguém está me ouvindo, irmão? E meu irmão, o cara que é acostumado a não obedecer o pai e a mãe, vai obedecer Deus? Vou embora, vocês não querem me ouvir pregar. Vocês querem ouvir mesmo, não? Quero ou vou embora? O cara que não obedece o pai e a mãe vai obedecer Deus? Vem, guriada. Jóvenes. Girl. Boy. O jovem que não obedece pai e a mãe vai obedecer Deus? Diga você, meu irmão. Diga você. Caim ouviu Deus, Deus explicou o próprio em pessoa, e o que ele fez? Piorou. Chamou o irmão e passou-lhe uma faca no pescoço do cara. Assassinou o próprio irmão. Porque quando o pai e a mãe é omisso, tem problema em casa, irmão. Tem problema na família. Quem está ouvindo aí? Vamos para frente, não? 2 Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel. Não leia nada.
Não leia nada. Olha para mim. Deixa eu pelo menos amenizar um pouquinho o impacto. Senta bem, encosta bem aí na cadeira. Descruza o braço para ficar mais relaxado. Presta atenção, irmão. O homem segundo o coração de Deus, Davi, era espiritual? Era espiritual? Era espiritual? Era espiritual, irmão? Irmão, Davi era tão espiritual que ele disse: Senhor, tira tudo, mas não tira de mim o teu espírito, senão eu morro. Ele disse: o resto não tem valor para mim, mas o teu espírito não tira de mim. O cara era muito crente. O cara era sacerdote, levita. O cara era rei. O cara tinha unção demais na vida dele. O cara foi escolhido a dedo. O cara recebeu de Deus o elogio: um homem segundo o meu coração. Irmão, quantos homens na Bíblia, quantos homens fora da Bíblia Deus pode dizer segundo o meu coração? Ele só falou isso para poucos homens. Um deles foi Jesus. Esse é o meu filho amado, tenho prazer nele. Davi recebeu um elogio que poucos homens receberam na história da humanidade. Mas como pai, porque isso nos mostra que ser espiritual não quer dizer que seja correto como pai. E às vezes você entra em conflito achando que o pai é um crente ungido, é um crente abençoado, é um crente que fala em língua, é um crente poderoso, trabalha na igreja, cheio do Espírito. Tudo isso é verdade, mas é uma porcaria de um pai. É um mala de um pai, é um nó cego de um pai, é um omisso de um pai, que é o que Davi era. Pai omisso, filhos problemáticos. Vai gravar isso, não vai esquecer mais. É o que Davi era. Um cara cheio de Deus, um cara cheio de vitória, um cara que conseguiu honrar o rei Saul, que o perseguiu por anos e anos, perseguindo ele. Irmão, quando eu estou falando de pai, estou falando de pais aqui, é pai e mãe, viu? As irmãs aí, por favor, se incluam. Eu estou falando de pai porque eu estou falando que o pai é o sacerdote, cabe mais a ele. A responsabilidade maior é dele. Mas não se esconda atrás do marido não, viu? Protetora dos filhos rebeldes. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A Bíblia diz, irmão, versículo 13, no capítulo 13: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã de nome Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Alguém me entendeu? Eu vou aqui ler o versículo 10 para encurtar. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida aqui no quarto, comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram, os levou Amnon, seu irmão, à câmara. Olha para mim, é longa a história, nós temos mais um pouquinho de coisa para ouvir aí. Vou contar para você a história. Você viu que um dos filhos de Davi tinha uma irmã muito linda, e outro dos filhos, porque tinha mais de uma esposa, então era de outra mãe, se enamorou da meia-irmã. Irmão, foi uma paixão. Diga paixão. Isso é o que leva esses casamentos que só causam tribulação para o resto da vida, que leva esses casamentos só causam tristeza para pai, tristeza para mãe. Eu amo ela, coisa de galinha, né? Amo ela. Só causa essas desgraças, esse sofrimento, paixão. Amnon estava apaixonado pela meia-irmã. Ele sabia que não tinha como. E o interesse dele não era casamento, irmão. O interesse dele era abusar dela. E por ela ser virgem, então ele não amava ela como uma mulher para casar. Porque você vai ver que podia. Ele amava ela, ele tinha atração física. O interesse do cara era deitar com a mulher. Mas como ela era virgem, e virgem nessa época,
é coisa séria, até hoje é coisa séria, mesmo que a sociedade diga que não, mas a minha Bíblia, o meu Deus, diz que é coisa séria. Para as moças que estão aqui, que se estão enquadradas, por favor, entendam esse enquadramento. Então ele não podia chegar perto dela, mas o cara estava doido, estava endemoniado, estava com espírito de paixão. E esse, é só para abrir aqui, já que eu estou falando de família, diga para os moços e moças, moço que se aproxima de você e está interessado em sexo, ele não quer você como esposa. Qualquer tentativa antes do casamento, qualquer palhaçada antes do casamento, tentativa, irmão, não estou falando de cair aqui, estou falando de tentativa, isso não é de Deus, e não vai ter futuro esse relacionamento. Se tiver futuro, vai ser com tribulação. Guarda isso, se é que quer guardar. A Bíblia diz que ele tramou lá uma situação, se fingiu de doente, orientado por um outro cara lá, o Jonadab. Jonadab, um perspicaz, um problemático. Disse: olha, deita, chama Davi, diz que tu está muito mal, mas que tu quer comer da mão da tua irmã, que tu está muito ruim. O cara fingiu estar doente, fingiu estar precisando, fingiu que precisava comer, e queria que a irmã dele fosse na casa dele, a meia-irmã, fizesse comida na frente dele. Ele tinha que ver ela comendo, ela cozinhando, ela fazendo tudo para ele comer da mão dela. Irmão, filho do rei, de um palácio inteiro, uma cozinha gigante real, ele queria comer da mão daquela irmã. Olha aqui para mim, ô desavisado, você acha que qualquer pessoa que percebe, que quer enxergar, não está vendo a maldade? Você acha que ele, com o interesse que tinha pela irmã, porque Absalão sabia desse interesse, você acha que as pessoas não viu isso? Você acha que o rei não ia ficar sabendo disso? Um pai omisso, nem perguntou para o filho: por que tem que ser aquela irmã tua lá? Tem mais 20 irmãs aí? Por que tem que ser exclusivamente a mão daquela irmã, Tamar? Por que tem que ser ela? E por que tem que cozinhar aqui na tua casa, aqui no teu quarto? Não teve uma pergunta. O rei disse: tá bom, faz como tu quer. Alguém está me ouvindo, irmão? Depois você lê a história, você vê o absurdo que é a coisa. O rei: tá bom. Chamaram, ela veio, obedecia, era o rei, filha do rei, meio irmão, foi para lá, ficou na casa do cara, começou a fazer o bolo para ele lá, e ele estava ali, fingindo de doente. E a Bíblia diz que quando ela veio trazer a comida, ele mandou todo mundo da casa embora. Vamos embora, todo mundo. Tudo lá, tudo longe. Olha bem o que diz a Bíblia, irmão. A Bíblia diz que ele agarrou ela e que ele a possuiu forçadamente. Ele estuprou a irmã. Foi um estupro. E quando ele estava estuprando ela, ela disse: por que você não pede para o rei para casar comigo? Vou ler o versículo para você. Por que você não pede para o rei para casar comigo? Quem está aí? Quem está aí? Versículo 12. 13 e 12. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faça tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a você. Ela sabia que se ele pedisse para o pai que queria casar com ela, o pai não ia negar. Então o interesse dele não era casamento, não era amor. O interesse dele era abuso. Agora o problema aqui é o pai omisso. Davi viu o cara fingido de doente, botou uma irmã que todo mundo sabia que ele vivia. Meu irmão, quando o cara está de olho na moça, precisa saber. Alguém aqui sabe, não? Dá para perceber quando o cara está de olho na moça, de verdade mesmo, não? Não, levanta a mão. Dá para perceber ou não dá para perceber? Que é isso? O cara fica vermelho, muda a cor, fica gago, troca pé. Alguém está conversando com ele, ele para de conversar, o cara fica falando sozinho, ele fica olhando. Era o mundo da lua. Imagine que alguém não estava vendo isso, se alguém não enxergava isso, se Davi, se quisesse saber, tirar a prova real. Não, pai omisso.
tudo que o filho quer, tudo que o filho fala, tudo que o filho pede, tudo que o filho deseja, tudo é verdade, tudo é legítimo, tudo é certo, tudo é sério. Alguém está me ouvindo, irmão? Por isso, estuprou a irmã. Quem é culpado aqui, irmão? Quem foi que botou ela lá dentro da casa dele? Foi o rei, foi o pai. Foi um pai omisso, um pai que não procurou saber a causa do porquê que tinha que ser aquela irmã, que não conversou com os seus funcionários, que não conversou com o irmão da irmã, que era Absalão. Qual foi o resultado? Uma vergonha, uma humilhação, uma tristeza. Irmão, versículo 21, vamos comigo. Aconteceu a desgraça. Quem encontrou diz amém. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito ficou irado. Que coisa linda. O pai está nervoso, hein? O pai ficou nervoso. É mesmo? Eu estou nervoso. Cara, o cara estupra a irmã, desgraça com a vida dela, e o pai ficou nervoso. Vocês acham engraçado? Quantos pais que ficam nervosos? Não fala para o teu pai que ele vai ficar nervoso. E daí? Qual foi a atitude do pai? Nenhuma. Mais um consentimento, mais uma permissão, mais uma vista grossa. Faz vista grossa para os filhos, faz. Finge que não está vendo, finge que não está ouvindo, finge que não está acontecendo. E deixa a vida te levar. Na unção do pagodinho. Não é? Irmão, estou mostrando fatos de famílias de homens sérios. Adão era um homem que amava a Deus, Davi era um homem que amava a Deus. Mas onde é que estão esses pais? Porque não é o fato que tu é um pai crente, que tu é uma mãe crente, que os teus filhos vão ser crentes se você não ensiná-los a ser crente. Se você não tiver contundência, atitude. Eu já ouvi muitas vezes as minhas filhas brigarem comigo. Hoje já cresceram, já estão amadurecidas, já tem outro contexto. Mas lá nos 10, 12 anos, meu irmão, são gente. 13 anos são gente, 14 anos são gente, 15 anos, os hormônios, aleluia, são normal. Aí o pai é chato, o pai é mala, o pai é isso, o pai não para, o pai não entende, e vem a mãe intercede e apanha junto, e é terrível, irmão. É terrível. Quem está me entendendo aí? Mas tem valido a pena. E você? Você que já tem filhos, você que tem netos, você que vai tê-los, irmão, o pessoal fala em super nani na TV. Eu acho uma piada com uma Bíblia dessa na mão. É que não lê Bíblia, né? Qual foi o resultado, irmão? Qual foi o resultado? 2 anos depois. 2 anos depois. Eu queria só deixar registrado Deuteronômio 22, do 28 em diante, que diz o seguinte: quando uma moça perdia a virgindade, quando ela perdia a virgindade, e isso fosse provado, o moço que tirou a virgindade dela tinha que pagar um dote. Pagava um dote, tinha um dote para a moça. Todo genro meu tem que trazer um dote, senão não casa. O dote é bíblico. Ou paga depois a prazo, não tem problema, vai pagar um bocado de tempo. Nós fizemos um negócio bom, né? Brincadeira. E ele então entregava o dote e depois casava com a moça. Tinha que casar e não podia se divorciar mais. Porque Israel permitiu o divórcio, mas nesse caso ele não podia mais repudiar aquela mulher. Tinha que ficar com ela. Deuteronômio 22, do 28 em diante. Não leia agora também. O rei podia se valer da lei e dizer: agora você vai casar com ela. Não podia? Se aprontou? Você vai casar com ela. E fez? Não. Ficou nervoso.
Eu estou nervoso. Eu estou com raiva. Ah, para, meu. Esses pais que ficam nervosos, que gritam com o filho, que bate porta e no outro dia não toma atitude nenhuma. Não age. Não toma decisão. Fico criando problema para si e permitindo problema para os filhos. O que aconteceu 2 anos depois? Absalão, que viu toda a omissão do pai, que viu todo o comportamento, criou no coração uma aversão ao próprio rei. Depois ele tomou o reino, depois ele tomou o palácio, depois ele criou um problema grave na família de Davi. Mas a primeira coisa que ele fez, versículo de número 28, Absalão deu ordem aos seus moços dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e... Ele pegou o pessoal dele, que já tinha um bom pessoal com ele, e disse: vão matar Aminon. 2 anos depois, irmãos, ele foi lá e matou o meio-irmão. Quer dizer, a omissão do pai trouxe uma vergonha para uma filha, um ódio para um irmão e um assassinato dentro da família. Está vendo? Caim e Abel, alguém assassinou. Os filhos de Davi, alguém assassinou. Porque um pai não teve atitude, porque um pai foi omisso. Diga: pai omisso. Pai omisso. Filhos problemáticos. Quem está aprendendo aí? Quem está aprendendo, irmão? A vida com Deus do seu filho passa por você, querido. Mamãe, papai, passa por vocês. O mundo é outro, o mundo é isso, mas a Bíblia é a mesma. O meu Deus é o mesmo. Quando na hora da gente pedir para Deus provisão, a gente não diz que a Bíblia é outra. Na hora de pedir para Deus cura, a gente não fala que a Bíblia é outra, que o mundo é outro. Na hora de a gente pedir para Deus o cuidado, a proteção, o sobrenatural, que a Bíblia fala, a unção, a presença do Espírito Santo, a unção de Jeová Jiré, tudo que a gente pede para Deus, a Bíblia é boa hoje, ela é atual, né? Na hora de educar filho, na hora de orientar e de ser como devemos ser, o mundo é diferente, a Bíblia agora, o mundo é outro, mas a Bíblia é a mesma. É a mesma Bíblia. Se fosse para ser diferente, estava nela, dizendo: olha, quando o mundo mudar, as leis dos pais mudarão. Não está nela, não. É o mesmo princípio. Você pode até fazer de forma diferente. Hoje ninguém vai obrigar alguém a casar porque tirou a virgindade de alguém. Isso é a lei. Mas que tem que ter consequências, precisa ter consequências. Alguém está me ouvindo, irmão? Alguém está me ouvindo? Eu poderia falar na linguagem moderna, mas eu sou meio antiquado. Pai omisso, que não vê o que o seu filho vê no computador, que não tem nem a senha, que é um absurdo. O pai não ter a senha do computador do filho, a mãe não ter a senha do computador da filha. E o filho não dá para o pai, não dá para a mãe a senha do seu computador, do seu telefone, que não sabe o que acontece na escola, não sabe com que amiguinho dorme fora de casa. Ímpio, crente também. Irmão, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela ainda está num processo de transformação de alma. Quer dizer, não acompanha. Omisso, omisso, omisso. Outros pais que entram no quarto do filho, da filha para conversar, que chamam para uma conversa de perto. Quantos que sabem o que está acontecendo? Quantos pais que consentem que filha de 14 anos namore, 15 anos? E é fácil, é muito fácil. Quer namorar? Quer, irmã? A partir de hoje você vai lavar a louça, vai fazer a comida, vai lavar a roupa e vai limpar a casa. Se você fizer tudo isso, você pode namorar. Vai ver quantos namoros vão acabar em 30 segundos. Eu fiz. 30 segundos acaba a paixão, o amor. Uma coisa terrível. Bota para trabalhar, irmão. Eu sou antiquado, mas quero ser um velho abençoado, se Deus me deixar chegar a ser. E quero olhar e sorrir para a minha família e ser feliz.
Você não? Você não, irmão? Mesmo você que ainda não tem, e você que já os tem, e você pode ajudar muita gente que tem, e não ficar passando a mão na cabeça do que não deve, porque eu estou falando de homens que Deus ama, homens que tinham Deus, mas que foram pais omissos. 1 Samuel capítulo 2 vai nos contar a história de Eli. Irmão, Eli, profeta, sacerdote, que recebia de toda a nação de Israel os sacrifícios ao Senhor, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Não lê agora, por favor, só estou dando para você ler em casa, 1 Samuel capítulo 2, do 1 em diante. Ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, irmão, foram criados de forma errada. Irmão, estou falando de gente criada na presença de Deus. Ele era o sacerdote. Os filhos foram criados para ser sacerdotes, para subir no altar. Você cria filhos para estar na presença de Deus. Mas se você não os criar corretamente, eles vão estar na presença de Deus sem Deus. Entra na igreja e sai da igreja e não tem Deus. Você acha que é muito o que eu estou falando? Olha lá, abre a sua Bíblia então. 1 Samuel capítulo 2. Estou aproveitando o tempo que tenho. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 12. Quem encontrou os amém? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, endemoniado, é assim para você entender a tradução, e não se importavam com o Senhor. Você consegue imaginar os caras que serviu no altar, que recebeu as ofertas, que tinham a palavra profética na sua boca, não se importar com o Senhor e ser filho do capeta? Algumas versões dizem que eles não tinham a presença de Deus, que Deus não estava com eles. Você consegue imaginar alguém que cresce se relacionando com as coisas de Deus e não tem Deus? Que trabalha com as coisas de Deus e não tem Deus? Você consegue imaginar isso? Consegue entender isso? A gente tem visto na igreja crianças que têm crescido na igreja e têm crescido sem Deus. Onde é que está o problema? É Deus? É a pregação? É o presidente, é o líder, é o supervisor, é o mentor, é o ombro, é o departamento? Não, irmão, é pai e mãe. Versículo 22. Encontrou, diz amém. Era, porém, Eli já muito velho, olha aqui, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se prostituíam, se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Salve para as diaconisas aqui, ó. Aqui é cooperadora, né? E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Meus filhos, isso não é bom, o que eu estou ouvindo de vocês. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou ler mais não. Manda matar, irmão. Irmão, nós estamos falando de uma nação e de uma família sacerdotal. Nós estamos falando de gente que servia no altar e que comia do altar. E o pai vem falar com esse tom de voz, com essas 2 crias, que um tiro era pouco, que estava fazendo perder a nação inteira. Lê em casa, não lê agora, irmão, não lê agora não. Daqui a pouco você lê. Estava fazendo pecar, o povo não acreditava mais em Deus e nas coisas de Deus. Se eu fosse falar de todos esses detalhes aqui, você ia ficar escandalizado, já está apavorado. Eli
era para tomar atitude de pai, sabe o que aconteceu? Deus riscou a descendência de Eli do sacerdócio, disse: não vai ter mais sacerdote. Ele era a linhagem do sacerdote, toda a família dele, os filhos, os netos, os bisnetos, todos eram para ser sacerdote. Eu digo, eu fiz um pacto lá com Arão, mas agora eu estou quebrando o pacto aqui. Lê em casa. Por quê? Porque toda a bênção que Deus tem para os teus filhos, me ouça aqui que eu vou terminar com isso, elas podem ser impedidas por causa da tua omissão para com eles e Deus. Tudo que era para eles e para os filhos dele, para os netos, Eli amaldiçoou toda a sua geração, porque foi um pai omisso, porque não corrigiu, porque não tomou atitude. Porque para ele chegar nessa idade adulta e fazendo o que ele estava fazendo, é porque Eli já tinha feito vista grossa para um monte de coisa. Irmão, estou falando do profeta, estou falando do sacerdote, eu não estou falando de irmão simples. Mas hoje, que nós somos reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra, Ele fez com que toda a sua posteridade perdesse a bênção de Deus. Ele disse: não vai ter velho na tua geração. E os que conseguirem chegar à idade adulta e ficarem um pouco mais maduros, vão pedir para trabalhar no templo por uma moeda ou um pedaço de pão. A miséria, o sofrimento, a vergonha chegou na casa de Eli, nos seus descendentes, porque ele foi um pai omisso, porque ele não corrigiu, porque ele não chamou atenção, porque ele não fez com que eles entendessem que eles estavam brincando com Deus e com as coisas de Deus. Ele sabia, ele foi um cara sério. Irmão, Eli foi um cara sério. O problema dele é que ele não educou os filhos. A bênção que tinha sobre ele, os filhos não alcançaram. Aliás, eu e você somos vítima de pais que não tiveram Deus e que não nos deram um legado de bênção. Por isso que nós tivemos que ralar para chegar a algum lugar. E quantos de vocês estão ralando para chegar a algum lugar? Você quer isso para os seus filhos? Não. Você quer isso para os seus filhos, irmão? Não. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando a nossa história. Agora está mudando se nós tivermos o comportamento correto. Corrige, ensina, seja coerente. Alguém está me ouvindo? Irmão, seja um pai presente, uma mãe presente. Abençoe os seus filhos com a verdade. Leve ao conhecimento de Deus. Deixa que eles fiquem bravos contigo agora. Quando a idade chegar, eles vão te beijar e vão te reconhecer. Vamos ficar de pé.